Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, que se encontrem bem de saúde, do mesmo que os amigos e familiares. Eu sou o professor Sabi e vamos dar continuação, né, da nossa disciplina de eletrônica digital. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a álgebra booleana, ok? Conforme eu tenho dito para vocês, estando nós no semestre letivo especial, então serei bem mais objetivo na nossa aula, breve, porque também longo vídeo também cansa, né? Então, bem breve. E nós temos sempre as aulas por encontro, né, síncrona, né, para tirar dúvidas, tudo, e fazer também exercícios, e para melhor aprendizagem, né, de cada um de vocês nessa disciplina, ok? Então, vamos lá, sem perder tempo, então vamos já começar com a nossa aula, ok? Então, vamos hoje falar, então, sobre a álgebra booleana, ok? Então, vamos já começar com nossa aula. Então, peço, então, a participação de todos, então, ok? Então, vamos prestar bem atenção. Álgebra booleana, isso é nossa aula de hoje. Nessa aula, hoje, nós vamos atingir, né, ou tentar atingir os objetivos, né? Principalmente, vamos falar sobre as operações e expressões booleanas, ok? Vamos falar um pouco da lei da álgebra booleana, ok? Vamos falar um pouco sobre a lei da álgebra booleana. E depois nós vamos, por fim, né, falar um pouco sobre, desculpe, só que está aqui me atrapalhando um pouco, né? E depois nós vamos falar, então, sobre também as regras, né? Ok? Vamos falar um pouco sobre as regras, ok? Da álgebra booleana, ok? Então, eu desativo um pouco o apontador, melhor usar já a caneta para melhor ilustrar nossas aulas, ok? Então, indo mais objetivamente em nossa aula, ok? Então, vamos falar um pouco, né, sobre a operação e expressões booleanas, ok? A álgebra booleana é a matemática dos sistemas digitais. Sistemas digitais, elas fazem operações, ok? Então, como elas operam, vamos ver isso, hein? Um conhecimento básico da álgebra booleana é indispensável para o estudo e análise de circuitos lógicos. Então, para que nós possamos analisar o circuito lógico mais para frente, é importante que nós possamos também entender o básico, né, que é a álgebra booleana, como ela funciona, a matemática que envolve, né, a álgebra booleana, ok? Então, vamos analisar cada uma das regras, leis, entre outros, ok? Primeiro, vamos definir o que é uma variável, no contexto da álgebra booleana. Uma variável é um símbolo, geralmente uma letra maiúscula, em itálico, usado para representar uma grandeza lógica, ok? Então, seria, então, um símbolo, ok? Um símbolo usado, né, para representar uma grandeza lógica. Qualquer variável pode ter um valor 1, ok? Lembra disso, ou 0, ok? Como nós falamos aqui, então, vamos usar o sistema mais binário, porque é o sistema binário que vamos usar, tanto que, então, uma variável pode ter apenas, né, dois valores, um dos dois valores, 1 ou 0, mas nada mais que isso, é 1 ou 0, ok? Complemento. O complemento é inverso de uma variável e é indicado por uma barra sobre a variável, ok? Então, sempre que eu vou falar do complemento de uma variável, então, será o inverso daquela variável e sempre vai ter uma barra em cima dessa variável. Por exemplo, o complemento de uma variável A, por exemplo, ok? É lido como A negado, ok? Então, seria lido como A negado ou A barado. Então, o complemento da variável A seria A negado ou A barado. O complemento de A, nesse caso que falamos, né? A como a barra. Essa barra fugiu um pouco, seria então A barado. Então, nós temos a letra A aqui, ok? Que estou tentando desenhar, e uma barra em cima dela. Então, é o complemento da variável A. Nesse caso, o que isso significa? Se a variável A igual a zero, então A, ok? Igual a zero, portanto, A barado será igual a 1. Ou seja, o inverso de zero, do nível lógico zero, seria 1. Okay? Se, por exemplo, a variável A é igual a 1, então o seu complemento A barado será igual a zero.
vice-versa, ok? Então, é isso que significa o complemento, quando você vai falar do complemento de uma variável, seria, então, o inverso daquela variável, sendo que sempre no complemento nunca podemos esquecer aquela barra, ok? Muito bem. Então, vamos começar, então, propriamente com a álgebra booleana. Como na álgebra normal, que já nós sabemos, vamos falar da adição booleana, a subtração booleana, né? A multiplicação booleana, ok? Vamos ver todos esses assim. Antes disso, vamos fazer uma definição, né? Na álgebra booleana, um termo-soma, importante lembrar essa expressão, termo-soma, ok? Um termo-soma é uma soma de literais, ok? Em um circuito lógico, um termo-soma, ok? É produzido por uma operação OR sem o envolvimento, importante, sim, o envolvimento da operação AND, a operação E, ok? Sabemos que a operação AND é como uma multiplicação, né? Ok? Então, quando vamos falar de termo-soma, ok? É uma operação que usa apenas essa, essa lógica, né? Essa porta aqui, OR, ok? Um termo-soma é igual a 1, ok? Quando uma ou mais das literais, ok? Das expressões no termo for igual a 1, ok? Um termo-soma é igual a 0 somente se cada uma das literais for 0. O que isso significa? Veja, por exemplo, primeiro, como fala, para realizar um termo-soma, ok? Usamos, ok? A porta lógica OR, aqui como desenhado aqui, que nós temos a porta lógica OR aqui, que nós temos. Lembre-se isso na nossa aula passada, nós temos aqui a porta lógica OR, ok? E o que diz que para que um termo-soma é igual a 1 quando uma ou mais da sua variável for literalmente igual a 1. Ou seja, por exemplo, aqui nas entradas, aqui nós temos 0 adicionado a 1, então vai ter 1. 1 adicionado a 0 é 1, 1 mais 1 também é 1. Ou seja, se uma das variáveis aqui é 1, então a saída vai ser igual a 1, ok? E para que o termo soma seja igual a 0, então todas, nesse caso zero, todas essas entradas aqui, ou seja, todas, cada uma das literais que nós falamos, tem que ser igual a 0. Vejamos aqui um exemplo só para que vocês possam entender. Por exemplo, disse, determine os valores de A, B, C e D que torna o termo soma, ok? Aqui, como falamos, o termo soma seria como a adição das expressões dos literais, ok? Que são expressões variáveis, ok? Por exemplo, A adicionado B negado, adicionado C, adicionado D barado, igual a 0. Então, quais são os valores de A, B, C e D para que esse termo soma, ou seja, a soma dessas variáveis, seja igual a 0, sendo que A é normal, só que B e D são complementos, ok? Portanto, como seria, então, qual é o resultado disso, dessa expressão nesse contexto? Nesse caso, então, para que o termo soma para que tenhamos soma, ou seja, o resultado disso, que nós temos aqui, foi igual a 0, então, cada um desses literais tem que ser igual a 0, porque isso que nós falamos aqui, veja, aqui nós falamos que todos têm que ser igual a 0, um termo soma igual a 0, se somente cada uma das literais, ou das variáveis for igual a 0. Portanto, nesse caso, A igual a 0, A tem que ser igual a 0. Aqui é B barado, então, B barado, nesse caso, B tem que ser igual a 1. Por quê? Porque B, se B é 1, então B barado é 0, ok? Não sei se entenderam. De forma que, então, veja B igual a 1 para que B barado seja igual a 0. C é igual a 0, D igual a 1. Para quê? Porque aqui na nossa soma aqui, que não tem é D barado. Então, D tem que ser igual a 1 para que D barado seja igual a 0. Nesse contexto, então, A mais B barado mais C mais D barado tem que ser, então, que 0 mais
adicionar um barado, adicionar zero, adicionar um barado, que seria igual, então igual a zero, adicionar zero, 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 que é, por fim, igual a zero, ok? Todos entenderam? Qualquer dúvida, anote e na aula a gente discute junto, ok? Então, aqui diz um problema relacionado determina os valores de A barado e B, que torna o termo soma igual a zero. Então, vamos supor que agora substituir A barado aqui e B. Então, vamos substituir aqui com A barado e aqui com B. Então, qual vai ser, então, nesse caso, né? Bem, qual vai ser os valores de A barado e B para que esse tome em termo soma seja igual a zero. Então, tente fazer isso. Multiplicação booleana. Então, nós falamos da adição booleana, agora vamos falar da multiplicação booleana. Na álgebra booleana, agora, veja aqui, vamos falar de termoproduto. Na adição, nós falamos do termo soma, e na multiplicação, vamos falar de termoproduto, que é o produto de literais, ou seja, das variáveis. Em circuitos lógicos, um termoproduto é produzido por uma operação AND, ok? Sem o envolvimento da operação OR. Então, operação AND para termoproduto, operação OR para soma de produto. Para um termo, desculpe, operação AND para termoproduto e operação OR para termosoma. Isso é importante lembrar. Qual é a regra que rege nesse caso? Um termoproduto é igual a 1 apenas se cada uma das literais no termo for igual a 1. É a condição única exclusiva. Para que o termoproduto seja 1, todas as literais, cada uma das literais tem que ser 1. Caso contrário, se um dos termos literais é o zero, então, obviamente, esse produto, o produto é igual a. Se uma é igual a zero, desculpe, né? Então, o termo produto também será igual a zero. Obviamente. Como a operação é realizada por uma porta AND, como nós temos aqui, por exemplo, ok? Bom, desculpe, né, que eu aqui com a caneta não consigo, não é um quadrado, mas você vê o desenho, né, ok? Então, produto do zero e zero é zero, zero, um, zero, um, zero, zero. Então, para que os termos de produto seja um, todos os literais, as entradas, tudo tem que ser igual a um, para que, então, o termo produto seja igual a um. Um exemplo aqui diz, determina os valores de A, B, C e D, que torna o termo produto A, B barado, C, D barado igual a 1. Ou seja, qual deve ser os valores das variáveis A, B, C e D para que esse termo produto que nós temos aqui seja igual a 1? O que significa isso? Para o termo produto ser 1, cada uma das literais das variáveis no termo tem que ser igual a 1. Ou seja, porque nós falamos que todos esses termos têm que ser igual a 1. Portanto, A tem que ser igual a 1, obviamente. B tem que ser zero para que B barado seja igual a 1. Porque aqui, veja aqui, é falado de B barado. Então, como é B barado, então significa que B tem que ser igual a zero para que B barado seja 1. C igual a 1, obviamente. D tem que ser igual a zero, de tal modo que D barado seja igual a 1, ok? Então, D é igual a zero, D barado 1. Do mesmo modo, B igual a zero, para que B barado seja igual a 1. Neste contexto, o termo produto que nós temos aqui tem que ser, então, um produto de zero barado, produto 1, produto 0 barado. Assim, nós temos todos tem que ser igual a 1, para que, então, o nosso termo produto seja igual a 1, ok? Pronto. Entendido até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisa, a gente tira dúvida. Podem comentar também
no canal de YouTube e também enviar suas dúvidas por meu e-mail também. Determine os valores de A e B que tornam o termo produto A barado, B barado, ou A negado, B negado, igual a 1. Então, quais são os valores de A e B para que esse termo produto seja igual a 1? Então, deixo isso para você, ok? Então, após, então, falar um pouco sobre a adição, multiplicação booleana, vamos falar um pouco agora sobre as leis né, da álgebra booleana, ok? Vamos ver as três leis, como na álgebra normal, né, que nós já sabemos, lei comutativa, lei associativa, lei distributiva. Igual aqui também vamos ver essas leis também que são aplicadas na álgebra booleana, ok? A lei comutativa para adição e multiplicação, vamos falar então, a lei associativa para adição e multiplicação, e também a lei distributiva, que são a mesma que para a álgebra comum que nós sabemos. Cada uma das leis está ilustrada com duas ou três variáveis, porém, o número de variáveis não é limitado para essas leis, ok? Então, é importante, né, lembrar isso sempre. As nossas ilustrações são baseadas em duas ou três variáveis que vocês vão ver, porém, o número de variáveis não é limitado, ok? Então, pode ser mais, ok? Pronto, vamos então começar aqui com a lei comutativa. A lei comutativa, né? A lei comutativa da adição para duas variáveis escrita que segue A mais B igual B mais A, ou seja, A adicional a B igual a B adicional a A. Essa lei, o que diz que a ordem das variáveis na qual a função O é aplicada não faz diferença, ok? E a ordem das variáveis, quem vem primeiro, não vai fazer diferença nenhuma no resultado, ok? Ou seja, quando eu tenho uma porta OR aqui, por exemplo, que A esteja em cima, B embaixo, ou B em cima, e A embaixo, que isso não vai afetar o resultado, sigue sendo o mesmo, ok? Então, quando você tem um circuito lógico, desenha e coloca essas entradas na porta OR em qualquer lugar, quem vai estar primeiro, quem vai ser segundo, isso não vai afetar no resultado, em outras palavras, ok? Agora, a lei comutativa da multiplicação para duas variáveis diz o quê? Que A, B, A produto B igual a B produto A. O que essa lei quer dizer? Essa lei diz que a ordem das variáveis na qual a operação AND, ok, é aplicada não faz diferença. O significa, em outra palavra, que A produto B igual a B produto A. Também, em um circuito lógico onde nós temos uma porta AND, porta E, em português, que se A está em cima, B esteja conectado para baixo, é a mesma operação, o mesmo resultado se B fosse em cima aqui e A para baixo aqui também, que não vai ser nenhuma diferença. A produto B será igual a B produto A, ok? Isso é no que diz lei comutativa. Agora vamos falar um pouco da lei associativa, tanto para adição quanto para multiplicação, como nós falamos. Essa lei, então, escrita para três variáveis aqui, se mostra a seguir, ou seja, A mais, entre parênteses, B adicionado B, será o mesmo que A adicionado B, entre parênteses, C. O que isso significa? Que quando é aplicada uma operação OR em mais de duas variáveis, veja que antes nós falamos de duas variáveis, agora mais de duas variáveis, o resultado é mesmo independente da forma de agrupar as variáveis, ok? Então, veja aqui nós fizemos A e B e C estão agrupados em uma parêntese, que é a mesma que AB em uma parêntese mais C. Ou também poderia ser AC em uma parêntese mais B. Tanto faz. Aqui na porta lógica, nós temos aqui. Então, A, nós temos B e C aqui, por exemplo, que são agrupados em uma entre parênteses, né? Então, a soma desses dois adiciona a, que é a mesma que se nós tivéssemos aqui, por exemplo,
A e B agrupado, nada mais, adicionado ao C, que não faz diferença nenhuma, ok? Vamos agora na lei associativa da multiplicação, que é escrita dessa maneira aqui. A, B, produto C, que esteja entre parênteses, que é o mesmo que A, B, entre parênteses C, que isso também será igual a, sem mudar nada, né? Que também podemos dizer que é A, por exemplo, ok? A, C, ok? Não é perfeito, mas só para ilustração, para que vocês possam ver, ok? Vezes B, ok? Que isso não muda nada. Bueno, vocês entenderam, né? Mesmo que não for lindo, ok? Enfim, essa lei, o que diz que a ordem em que as variáveis são agrupadas não faz diferença quando é aplicada uma operação AND, ok? Que a ordem como estão agrupadas as variáveis não faz nenhuma diferença. Aqui, então, agrupar o primeiro B e C aqui, e aqui foram agrupadas A, B. Então, que não faz nenhuma diferença. Que o resultado que nós temos aqui é a mesma que esse resultado, o mesmo resultado, não faz nenhuma diferença, ok? Agora vamos para a lei distributiva. A lei distributiva é escrita aqui para três variáveis, né? O que diz que A, também acho que já nós sabemos isso, A produto B adicionado a C é igual a vezes, né? Vamos buscar A e B, mostramos aqui A e B, e adicionando A produto C, ok? O que significa isso? Essa lei diz que a operação N de uma variável, de uma única variável, com o resultado de uma operação O, né, aplicada em duas ou mais variáveis, é equivalente a uma operação O, entre os resultados das operações AND em uma única variável, e cada uma delas, e cada uma das duas ou mais variáveis. A lei distributiva também expressa o processo de fatoração, que vocês já sabem, né? Que nós já estudamos desse ensino médio, se não me engano, no qual a variável comum A é fatorada em termo produto. Agora você encontra, né? Por exemplo, A produto B, produto AC, é, adicionado AC igual a produto B mais C. Que aqui se pode ilustrar com esse que nós temos aqui, nesse circuito. Esse aqui, ciclo lógico, é igual a esse aqui sem nenhum problema, ok? Ok. Agora vamos falar então agora sobre as regras da álgebra booleana. Existem em total 12 regras básicas que são úteis, né? Que nos permitirá para fazer a manipulação, simplificação de expressões booleanas. É sumamente importante saber essas regras. Quer simplificar uma expressão booleana, quer fazer uma manipulação para que teu projeto seja mais eficiente, é importante saber essas 12 regras. A falta de conhecimento dessas 12 regras faz com que muitos projetistas muitos erram na hora de fazer um projeto, que o projeto deles não seja eficiente. As regras de 1 a 9, né, são analisadas em termos, né, de suas aplicações em portas lógicas, ok? Enquanto as regras 10 a 12 são obtidas em termos de regras mais simples e das leis, né, que nós acabamos de discutir. Okay? Aqui estão essas 12 regras, ok? Agora, vamos analisar um por uma essas regras, ok? Porém, são essas 12 regras que vocês precisam saber. Cada um de vocês tem que saber muito bem essas 12 regras, se você quer ser um bom projetista em circuitos digitais, ok? Pronto, vamos então com a primeira regra. O que a primeira regra diz? A, uma variável A, adicionado ao termo, ou seja, ao nível lógico zero, ok? É igual a A, entre outra palavra, em outra palavra. Se nós pegamos um número adicional ao zero, sempre é o mesmo número. Não é assim que nós já sabemos, ok? Não vai variar. Por exemplo, 50 mais zero é 50, ok? Isso, então, vamos tornar agora na álgebra booleana. Uma variável adicionado ao nível lógico zero é a mesma variável. Então, a operação O de uma variável com zero é sempre igual à mesma variável. Se, por exemplo, a variável A for igual a 1,
então a variável x na saída será igual a 1, okay? Que é igual a A de novo. Se a variável A for igual a 0, então a saída será igual a 0, que é igual à mesma variável. Ou seja, vamos supor aqui, A igual a 1. Então, A adicionado a 0 será igual a... Se A igual a 1, então, adicionado a 0, né? Pomos O aqui, será igual a saída é 1. Agora, nosso A é 0, então, 0 adicionado a 0 é igual a 0. Okay? Ou seja, em outra palavra, isso não vai mudar. A igual em si, nós temos uma variável 0, a variável, desculpe, A adicionada ao nível lógico 0 será igual sempre a variável mesmo, sem mudar. Agora, a regra 2. O que a regra número 2 nos diz? Que uma variável A adicionar o termo 1, ao nível lógico 1, né, desculpe, é igual a 1 sempre. O que isso significa? Independentemente, agora aqui, presta atenção na álgebra booleana, ok? A operação de uma variável com 1 é igual sempre a 1. 1, numa entrada de uma porta O, produz um na sua saída. Sempre vai ser igual a 1. Lembra que as variáveis vão adotar dois valores, 0 ou 1, independente do valor da outra variável na outra. Vamos supor, nós temos, então, 1 que é fixo aqui, certo? Se A é 1, então 1 adicionado a 1 é 1. Se A é 0, 0 adicionado a 1 é 1. Em outra palavra, independentemente do valor da variável, quando você faz uma operação O com 1, a saída sempre vai ser igual a 1. Importante lembrar isso. Regra número 3. O produto, né, de uma variável com nível lógico 0 é igual a 0. Acho que todos nós sabemos isso, né? Isso não é bem mais fácil, né? 0 multiplicado por qualquer número mesmo, isso já corresponde na álgebra que nós já sabemos. 0 multiplicado por qualquer número sempre é 0. Então, ou seja, se a variável é o 0, aqui ainda é 1, 1 multiplicado ao 0, né? O end, né, desse seria igual a 0. Ou seja, a operação end da variável com 0 sempre é igual a 0. Ok? Então, A igual a 0, 0 aqui, 0 aqui. Portanto, sempre vamos ter igual a 0. Regra número 4. O produto, a operação AND, de uma variável com 1 será igual à mesma variável. Ou seja, a operação AND da variável com 1 é sempre igual à variável. Não vai mudar, vai ser sempre a mesma variável. Se A for 0, a saída da porta AND será igual a 0. Se A for 1, a saída da porta N seria 1, ok? Porque ambas as entradas agora são 1s, ok? Então, A igual a 0, então, produto, 0, então, com 1, seria igual a 0. Se A for 1, então, 1 vezes 1, ou seja, produto de A vezes a nível lógico 1 seria igual a sempre A. Então, ou seja, depende da variável, nesse caso, do valor da variável A. Okay? Regra 5. A adição de uma variável com a mesma variável será a mesma variável. 0 adicionado a 0 é 0. 1 adicionado a 1 será igual a 1. Ou seja, a operação OR da variável com ela mesma é sempre igual à variável. Uma operação OR com a mesma variável vai dar a mesma variável. Ok? Então, se A for 0, então 0 adicional 0 é igual a 0. Se A for igual a 1, 1 adicional 1 é 1. Ok? Então, A adicional a A será igual a sempre a A. Regra número 6. Já estamos chegando. A variável A adicional seu complemento será igual a 1. O que significa isso? A operação OR da variável com o seu complemento é sempre igual a 1. Por exemplo, se A for igual a 0, então 0 adicional 0 seria igual, então, o complemento de 0. Né? O complemento de 0, como nós temos aqui, né, o inverso de 0 é 1, então 0 adicionado a 1 é 1. Agora, vamos supor A for igual a 1. Então, 1 adicional o complemento do 1. O complemento do 1 é 0. 1 adicional a 0 é 1. Em outras palavras, a adição de uma variável, né? A operação de uma variável com seu complemento sempre é igual a 1.
Regra número 7. A multiplicação, a operação AND, né? De uma variável com ela mesma vai dar sempre a mesma variável, ok? Se a operação AND de uma variável com ela mesma é sempre igual à mesma variável. A igual a zero, por exemplo, produto zero é zero. A igual a 1 produto 1 é igual a 1, como nós temos aqui nesse resultado. Seguimos. Regra 8. A produto, né? O complemento de A sempre vai dar zero, ou seja, a operação AND de uma variável com o seu complemento é igual a sempre zero. Um exemplo, nesse caso, A, ou A é sempre, se A barado será zero, e quando zero é aplicado na entrada de uma porta AND, a saída sempre será igual a zero. Veja, A é 1, seu barado é zero. Então, zero, produto de zero, nessa porta N, a série é zero. A é zero, o complemento dele é 1. Então, 1 numa porta N, que é uma multiplicação, né, de 0, 1, será igual a zero. Então, a saída aqui sempre, A com seu barado, né, será igual a zero sempre. Regra 9. O complemento duplo. Veja, em A aqui, temos duas barras, duas vezes. O complemento duplo de uma variável é igual sempre a variável, ok? Então, A barrado duas vezes é a mesma variável, ok? Se complementarmos ou invertermos a variável A uma vez, obtemos A. Então, se complementarmos ou invertermos A de novo, né? Então, vamos botar a variável original. Isso podemos entender por aqui. Por exemplo, se A for igual a zero, passa por inversor, como nós falamos, ou seja, o complemento, né? Seria A barrado nesse caso agora é 1. Agora, o complemento de 1 agora é igual a zero. Vamos supor agora um caso que A foi, a entrada agora A igual a 1. A igual a 1, então aqui na saída aqui vamos ter, que será igual a, na saída desse inversor, vamos ter A igual a zero. Agora, zero passa por esse inversor aqui, então vai ser quanto? Igual a 1. Ou seja, invertemos duas vezes, vai dar o mesmo. O inverso duas vezes de uma coisa é a mesma coisa, a mesma variável. Okay? Regra 10. Agora, vamos começar aqui. A regra 10, o que diz? Que A adicionado a produto B é igual à mesma variável A. Essa regra pode ser provada aplicando a lei distributiva, a regra 2 e a regra 4, como essa aqui. Por exemplo, A adicionado B igual a quê? Podemos escrever, veja aqui, nós podemos factorar, né? Nós temos A mais AB, podemos factorar, ok? Colocando A em evidência, aqui esquecemos esse A aqui, colocando A em evidência. Então, vamos ter que, aqui vai sobrar? Vai sobrar 1, se nós colocamos em A mais B, AB aqui, como eu vou falar aqui, aqui faltou um A aqui, ok, pessoal? Então, faltou A aqui. Essa caneta ainda não peguei ritmo nas canetas, ok, pessoal? Mas vamos lá. Pronto. Opa, deixa eu pegar outro aqui, uma caneta, tá bom? Ok. Então, vamos colocar A em evidência, né? Fatorando, então vamos ter A, 1 mais B. O que nós falamos na regra 2? Na regra 2, que 1 adicionado a B seria sempre igual a 1. Então, 1 mais B, com adicionar qualquer variável seria 1. Então, vamos ter agora A produto 1. O que nós falamos na regra 4? Na regra 4, que 1 multiplicado com uma variável vai sempre dar a mesma variável, ok? Ou seja, sempre quando vocês vão ter uma expressão booleana, por exemplo, e você vai ter uma expressão A mais A adicionando A produto B, você pode substituir isso apenas por A nada mais, ok? Isso vocês podem entender isso também aqui, podemos ver isso através dessa tabela verde que nós temos aqui. Temos, por exemplo, A, B aqui, A produto B, então vamos ter produto desses aqui. Agora faça a soma. Vocês vão ver aqui que esse produto aqui, essa operação aqui, A adicionado A produto B, é exatamente igual à nossa A que nós temos aqui, ok? O que isso significa em termos de circuito?
ok? Que quando nós temos um circuito desse jeito que nós temos aqui, por exemplo, esse circuito, podemos substituir apenas com uma conexão direta. O que isso significa? Na minha placa circuital, vou economizar espaço, vou usar menos componente, porque imagina onde você poderia usar duas portas lógicas, uma porta OR e uma porta IN, você só substitui por um cabo nada mais. Grana no bolso, né? Projeto mais eficiente. Continuando na regra 11. A regra 11, o que diz? Diferentemente do outro, A mais A barrado B é igual a mais B, ok? Então, isso, podemos interpretar isso através das regras, usando a regra 10, 7, 8, fatorando agora a regra 6 e a regra 4, ok? Deixo vocês analisar com calma, ok? E qualquer dúvida, explico para vocês. Bem fácil, aqui está a demonstração explicado corretamente, ok? Mas o que importa que vocês possam entender é que o objetivo dessa regra é que eu possa substituir, por exemplo, no meu projeto, um projeto que nós podemos usar 3 portas lógicas, um inversor, uma porta AND e uma porta OR, posso apenas usar uma porta OR, nada mais. Que tal, em lugar de usar 3 componentes? Isso significa que menos componente, menos espaço usado na placa circuital, por exemplo, no nosso PCB, e também menos grana no termo de custo, né, do projeto, e assim nosso projeto torna-se mais eficiente. 12 e última regra. O que diz? Essa regra é que o produto, né, das variáveis que nós temos, dos termos A mais B, produto A mais C, é igual a A mais BC. Podemos também interpretar isso simplesmente aqui, a demonstração, né? Aqui está, faz uma lei distributiva, né? Nesse aqui, A vezes C, B vezes C. A, B vezes C, como distribui aqui, e veja, aplicando cada uma das regras aqui, é bem simplificado, ok? Aí está bem explicado. Tabela verdade também, que nos permite ilustrar isso também, ok? E, como também comentei, veja aqui, em lugar de usar três portas lógicas, podemos usar tudo isso apenas com 2 portas lógicas, ok? Que nos torna nosso projeto mais eficiente, ok? Então, pessoal, mais ou menos eram essas 12 regras, ok? Então, hoje a nossa aula foi mais baseada sobre as regras booleanas, né? A lei booleana, desculpe, a álgebra booleana, explicando, né, sobre expressões booleanas, variáveis constantes, falando um pouco sobre as diferentes leis, as regras, ok? As operações na álgebra booleana. Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês, ok? E nós vamos, então, qualquer dúvida, né? Então, vocês nos vemos na nossa próxima, na nossa aula, nosso encontro, ok? Para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Então, agradeço a participação de todos e, então, nos encontramos para qualquer dúvida que vocês possam ter, ok? Então, pessoal, até mais, então, muito obrigado, ok? Agradeço a cooperação de todos, ok?